Para o NTV News. Violento a tiros deixa 2 pessoas feridas no centro de Patos de Minas. Imagens de câmeras de segurança mostram o atirador disparando diversas vezes contra as vítimas. E a gente vai mostrar também. Homem é atingido com facada durante desentendimento. Justiça de Pernambuco decreta prisão do cantor Gustavo Lima. Peixes aparecem mortos no Rio Paranaíba, em Patos de Minas. Causas estão sendo investigadas. A gente fala sobre o projeto que reduz a utilização de copos descartáveis. Shows de pagode movimentaram o fim de semana em Patos de Minas. O início da primavera e o que esperar da nova estação. Justiça Eleitoral inicia processo de inserção de dados nas urnas eletrônicas em Patos de Minas. Os sabores novos e tradicionais que celebram o Dia do Sorvete. E os impactos da estiagem sobre a produção e comercialização de hortifrutis na região. É agora no NTV News. Na madrugada de hoje, no bairro Nova Floresta, um homem foi agredido com facada nas costas durante desentendimento em uma residência. Um desentendimento entre um homem de 32 anos e um de 37 anos causou uma tentativa de homicídio em Patos de Minas. O fato aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, no bairro Nova Floresta. A vítima, o homem de 32 anos, acabou sendo perfurado por um golpe de faca que acabou atingindo o seu pulmão. Precisou ser socorrido em estado grave para o Hospital Regional Antônio Dias, aonde lá a Polícia Militar foi acionada e a vítima então conseguiu informar a Polícia Militar quem seria o autor dessa facada. A Polícia Militar então voltou até o bairro Nova Floresta e conseguiu localizar o suspeito de 37 anos. As nossas equipes fizeram contato com essa vítima, que relatou que ela havia se desentendido com o autor em uma residência abandonada do bairro Nova Floresta. Segundo essa vítima, ela tem autorização para permanecer nessa residência e o autor da facada não. Então ela teria pedido que o autor saísse de lá e eles se desentenderam, se apoderaram de pedaço de pau e iniciaram uma luta corporal. O autor então estava de posse de uma faca e desferiu uma facada nas costas da vítima na altura do pulmão. Ela foi socorrida ao hospital regional, onde foi atendida, passou por procedimento cirúrgico e as nossas equipes iniciaram rastreamentos, diligências. O autor foi localizado e preso, encaminhado à delegacia de polícia. Ainda com os destaques policiais, em Lagoa Grande, a Polícia Militar apreendeu veículos e prendeu um motorista durante a operação de trânsito no fim de semana. A Polícia Militar fazia fiscalizações nas ruas de Patos de Minas nesse fim de semana, quando viu um homem que, assim que ele avistou a viatura da polícia, ficou bastante nervoso. Ele pegou um pacote, uma sacola plástica que estava com ele e jogou no chão, próximo ao muro de uma residência. Com essa ação, os militares correram, abordaram esse homem e com ele encontraram R$ 185 em cédulas diversas, algo que é típico no mundo do tráfico de drogas. Com ele, a polícia também localizou um celular que foi apreendido e que agora ajudará nas investigações futuras da polícia. Esse homem foi então trazido aqui para a delegacia de plantão de Patos de Minas. E é claro que os militares também foram até o local onde ele dispensou essa sacola plástica para saber o que tinha ali dentro. E como vocês já podem imaginar, tinha droga, 2 pedras de crack em tamanho considerável. O cantor Gustavo Lima teve a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco nesta segunda-feira. A decisão está ligada a investigações de um esquema de lavagem de dinheiro que prendeu a influencer Deolane Bezerra. Conforme a juíza Andréa Calado, da 12ª Vara Criminal de Recife, responsável pelo caso, Gustavo Lima teria ajudado 2 suspeitos a deixar o Brasil. Olha, a defesa do cantor disse por meio de nota... Nessa câmera, né? A defesa do cantor diz por meio de nota que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. O texto diz o seguinte, abre aspas, a decisão é totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira, fecha aspas. Ainda conforme a nota que está aí na tela,
O cantor Gustavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana. Um ataque violento causou pânico no início da tarde de hoje no centro de Patos de Minas. Pelo menos 2 pessoas foram atingidas por tiros. As fortes imagens das câmeras de segurança de uma cafeteria que fica em frente ao local onde tudo aconteceu mostram um grande fluxo de pessoas em um trecho que é normalmente muito frequentado na rua Olegário Maciel. Em um determinado momento, é possível ver um homem de camisa azul que caminhava indo em direção ao lado esquerdo da tela, quando tem o seu caminho interrompido por outro de camisa cinza e capacete branco na cabeça, que efetua diversos disparos contra ele. O alvo, então, se afasta da rua e pede socorro para os funcionários de dentro da cafeteria, pouco antes de cair no passeio. Um outro homem de camiseta azul, que passou em frente ao local poucos segundos antes de tudo acontecer, também foi atingido. Não dá pra gente falar nada sobre a questão da motivação, muito cedo de falar qualquer coisa. Temos ainda que conversar com algumas pessoas, verificar informações que ainda estão desencontradas. Como falei, o fato acabou de acontecer, a gente espera agora dar continuidade na investigação para se chegar então à autoria e à motivação com maior certeza. A tentativa de homicídio contra qualquer pessoa realmente é um fato já assustador. Agora, à luz do dia, no local aberto, na possibilidade de acertar outras pessoas, logicamente que a gente fica mais preocupado. Mas por isso mesmo a gente tem excelentes profissionais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar na questão preventiva, para que sejam esses indivíduos localizados o mais rápido possível e presos. A primeira vítima, que ainda não teve a sua idade divulgada, era o principal alvo da ação, tendo 5 perfurações, sendo 2 no abdômen, 1 no tórax esquerdo e 1 em cada cotovelo. Já a vítima, que foi atingida sem querer, tinha 24 anos e teve apenas uma perfuração na coxa esquerda, com saída no glúteo esquerdo. Ambos estão em observação no Hospital Regional de Patos de Minas. O que tudo indica, um apenas o alvo, um segundo foi alvejado por conta desses disparos que foram a esmo, a todo local, em várias direções, e então atingia a segunda pessoa na perna. Até o momento, a única coisa que se sabe é que os autores chegaram ao local de moto antes de um deles descer e efetuar os disparos. A polícia segue com as investigações até que eles sejam encontrados. Com a ajuda aí de todas as câmeras que nós temos aqui na cidade de Patos de Minas, com a ajuda também da Polícia Militar, que vem fazendo sempre um excelente trabalho, dos investigadores da Polícia Civil, que também fazem um excelente trabalho para poder, depois do fato acontecido, chegar aí nos autores e fazer a prisão desses indivíduos. Se você tem informações que possa contribuir a mais com o que nós temos, repasse aí ao 181, que é o canal ideal para se passar, o 90 para passar informações mais aqui na localidade, ir até a delegacia também, ligar para a delegacia, entrar em contato com a mídia, com alguém. O que a gente não pode deixar é que esse tipo de fato venha a virar uma situação frenética. Então a gente tem que chegar e coibir isso aí, prendendo esses indivíduos que vêm atuando nessa criminalidade. Ainda hoje a gente atualiza sobre o estado de saúde dessas vítimas. Olha, depois do intervalo a gente fala sobre o projeto que reduz a utilização de copos descartáveis. E shows de pagode movimentaram o fim de semana em Patos de Minas. O domingo foi de muito samba e pagode em Patos de Minas durante o evento Sunset Cena 34. Patos de Minas viveu uma tarde de pura animação com a realização da Sunset Cena 34. Em uma cidade amplamente conhecida pelo sertanejo, o evento surpreendeu ao trazer o melhor do pagode, contando com apresentações de Menos é Mais e Dilcinho. Patos é uma cidade bem sertaneja, nós também já trouxemos shows sertanejos aqui, fizemos vários shows sertanejos, então a gente tentou dar uma inovada. E o pessoal do pagode bem carente nos cobraram isso também. Então resolveu pensar, vamos arriscar, quando foi um desafio muito grande, graças a Deus, casa cheia, são 2 nomes de peso, Menos é Mais e Dilcinho, e deu tudo certo.
Com uma proposta inovadora, a Sunset Cena 34 não só proporcionou um novo estilo musical ao público local, mas também gerou impacto econômico, movimentando o comércio e gerando empregos. A gente vê muita gente trabalhando, são vários empregos diretos e indiretos, vários fornecedores de alimentação, de bala, house, chicletes, pessoal. Então, assim, a gente engloba todo mundo no domingão, o show começou à tarde. As apresentações de Menos é Mais e Dilcinho não deixaram a desejar. O grupo e o cantor levaram o público ao delírio, trazendo sucessos que embalaram a tarde. A gente fica feliz com esse momento que o segmento do pagode está vivendo, o crescimento não só dos artistas, mas dos escritórios, da galera que é envolvida com o negócio do business do pagode. Então acho que a galera foi se profissionalizando e está crescendo a cada dia. E eu acho que não tem muito mais isso, assim. A gente já rodou bastante o Brasil, roda muitos interiores do país. Eu acho que a música hoje ela é encarada de uma forma um pouco diferente. Tem aquela música que você gosta, você está ouvindo naquele momento, então não tem mais aquele lance, lá só o sertanejo, aqui só o pagode, ou lá só o forró. Acho que está todo mundo fazendo um som um pouco mais parecido mesmo, né? E tanto que nesse último projeto eu cantei com a Ana Castela, cantei com a Mari Fernandes, que é de Fortaleza. Enfim, essa mistura de gêneros ela tá cada vez mais normal, e é claro que a gente vai poder visitar alguns lugares que a gente não vai sempre, como Patos de Minas hoje. Eu tô achando incrível o pagodinho no domingo, bebendo, não tem nada melhor que esse climinha aqui não. Acho que é o pagode, cara. O pagode é sensacional. Não tem um brasileiro que não gosta de pagode, não. Isso é da alma da gente. Top, top, top. Tô de parabéns, o pessoal aí que tá fazendo a festa aí. Com o objetivo de reduzir o consumo de copos descartáveis e de promover o uso de alternativas sustentáveis, o Centro Universitário de Patos de Minas realizou campanha para conscientizar sobre os danos que são causados ao meio ambiente. A iniciativa, coordenada pelo setor de meio ambiente do Sistema de Gestão Integrada, buscou conscientizar a comunidade acadêmica sobre os impactos ambientais ocasionados pelo uso excessivo de copos descartáveis e o incentivo de práticas mais sustentáveis no cotidiano. Nós identificamos que a geração de plástico era uma situação preocupante, em específico do copo descartável. Diante dessa informação, nós começamos a quantificar quantos copos uma pessoa consome por dia, uma pessoa usa. Se uma pessoa usa 3 copos por dia, no ano ela irá utilizar 780 copos. Então, uma pessoa utilizando 3 copos por dia, no ano 780, foi um número assustador. Nós nos assustamos com esse dado. O projeto, que começou em 2023, teve várias etapas de conscientização com os alunos sobre o uso e descarte dos copos descartáveis. Em 2024, os colaboradores ganharam canecas e os professores copos para substituir os descartáveis. Isso foi muito legal porque criou um senso de pertencimento na equipe. É como se eles trouxessem para ele aquela campanha. Ficou muito marcado porque eles entraram nessa jornada conosco e fizeram com que de fato essa redução acontecesse. A iniciativa agradou aos colaboradores e professores do Unipan, pois trouxe a praticidade de um recipiente para facilitar o consumo de líquidos, além de conscientizar sobre a mudança de hábitos. Primeiro eu achei impactante, né? Porque quando nós vimos a quantidade de copos que nós consumíamos e vimos a quantidade que foi economizada, o primeiro motivo, a primeira sensação foi um impacto muito grande de verificar o quanto nós estávamos realmente contaminando o meio ambiente, né? Vamos dizer assim. E para a gente receber aí esse incentivo da instituição também é um motivo de muito orgulho. Eu achei fundamental essa iniciativa porque é uma mudança que começa por dentro da instituição, que vai gerar reflexo na sociedade. O colaborador vai ter essa consciência de economia, do descarte, de não ter esse descarte do copo plástico e acaba levando isso para dentro de casa também.
Como parte das ações interativas, uma pilha de copos descartáveis foi preparada em pontos estratégicos do campus, representando a quantidade economizada ao longo do ano. Colaboradores e alunos foram desafiados a adivinharem o montante total, promovendo o engajamento de forma lúdica e educativa. Os vencedores do desafio foram premiados com fones de ouvido JBL em reconhecimento à participação e à contribuição para o sucesso da campanha. Além disso, os resultados da campanha foram impressionantes. Em 2023, nós tivemos uma redução de 508 mil copos descartáveis. Em 2024, esse número beira 700 mil. Então, é um número significativo, tendo em vista que cada colaborador gera, consome e descarta 780 copos por ano. Você vai observar que esse número, de fato, é verdadeiro e significativo. Paralelamente ao projeto, com a entrega de canecas e copos para os colaboradores da instituição, que se sentiram valorizados, os presentes contribuíram para o aumento do consumo de água, o que é uma grande contribuição para a saúde dos funcionários. A partir do momento que você tem um recipiente para pelo menos guardar a sua água, você coloca lá em cima da mesa, toda hora você está olhando, está tomando um pouco, na hora que acaba você vai e repõe, um colega seu passa e fala, você quer água? Pega sua caneca, enche sua água. Então acaba que no decorrer do dia, por ter esse incentivo, acaba tomando mais água no passar do tempo. Aumentou porque, na verdade, a gente acaba forçando um hábito, né? Porque todo mundo sabe que a gente precisa consumir um volume grande de água durante o dia, mas você acaba deixando de fazer isso quando você não tem um copo próximo a você, né? Então, o fato de você ter o copo, deixar na sua mesa, quando a gente está em sala de aula, realmente a gente precisa de consumir muita água, porque fala-se muito, né? Então, o fato de você ter o copo à sua disposição, isso facilita muito. Antes, eu levava, por exemplo, um copo de água descartável, né, para a sala de aula, que ali sujava também, né? E agora com um copo adequado, apropriado, que tem uma base que sustenta, não corre o risco de cair sobre os equipamentos. Então, para a gente foi realmente um ganho muito grande, não só com essa parte da sustentabilidade, mas um grande presente que cada professor acabou recebendo, né? Que uma iniciativa como essa, tão bem-vinda, né, possa inspirar outras pessoas a evitar, né, de a gente jogar tanto plástico no meio ambiente como a gente tem feito. E o uso do copo descartável parece um vício, né? Quanto mais vai usando, mais vai descartando e vai ficando essa montanha imensa de plástico por aí que demora uma infinidade de tempo para poder se decompor e vai deixando o meio ambiente mais sujo, né? E o copo, essa iniciativa de ter o copo ali para você usar constantemente, o copo não descartável também deveria ser admitida por muita gente. Vamos colocar menos plástico no meio ambiente que vai ser bom para todo mundo, né? Principalmente para as gerações futuras. Em instantes aqui no News tem a previsão do tempo, o início da primavera e o que esperar da nova estação e ainda os impactos da estiagem sobre a produção e comercialização de hortifrutis. Você vai ver também que peixes aparecem mortos no Rio Paranaíba e as causas estão sendo investigadas. Em meio à estiagem prolongada e o baixo volume de água, o Rio Paranaíba registra mortandade de peixes. As causas estão sendo investigadas. A situação é preocupante. Nota-se aqui às beiras do rio uma grande quantidade de areia, de terra, onde deveria haver água. Então a seca realmente afetou bastante essa área. E além disso, nós temos ali centenas de peixes mortos, mesmo um pouco longe, né, um pouco mais aqui acima do local onde se veem os peixes, dá para notar o cheiro forte da quantidade de peixes que morreram, que foram abatidos nessa situação. Em razão da seca prolongada e dos níveis baixos de água, a situação do Rio Paranaíba em nossa região é complexa. Além deste problema, a mortandade dos peixes preocupa. Nas imagens, nota-se que as margens do rio estão secas. É possível caminhar sem molhar os pés. É possível ver uma grande quantidade de peixes mortos de vários tamanhos e espécies. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas afirma que a mortandade de peixes pode ter causas naturais, ser resultado de atividade humana ou ser causada pela combinação dos dois fatores, e que a Diretoria Municipal de Meio Ambiente, juntamente com demais órgãos competentes, está apurando os fatos e fiscalizando possíveis lançamentos irregulares, assim como analisando os eventos climáticos. Na manhã desta segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente esteve no local para tentar identificar o problema, mas diferente das possibilidades trazidas pela Prefeitura, informaram que as causas não puderam ser identificadas.
Conforme o biólogo Renato Moreira, integrante do CODEMA, as causas podem ser várias, mas possivelmente a pouca água que reduz a oxigenação aumentaria a mortandade dos peixes. Outra possibilidade seria o despejo de esgoto no rio, ou ainda, as primeiras chuvas podem ter trazido produtos químicos para o solo provenientes de agrotóxicos de produções agrícolas. A causa exata é um pouco difícil de definir, assim, mas pode ser uma sucessão de coisas, né? Por exemplo, né? A gente tem pouca água no rio nesse momento, né? Isso reduz a oxigenação. Com a redução da oxigenação e com o despejo, né, que tem sido feito aí pelas indústrias, né? Então, imagina, o rio com pouca água, né? E ainda contaminado, né, com resíduos, com poluição, né, poluído, né? Isso reduz mais ainda o oxigênio na água. E como teve a primeira chuva, ainda tem carreamento, né, de químicos para o rio, né, do solo. A gente tem aí rio acima, muita produção agrícola, né, e uso de agrotóxicos. Isso tudo é carreado para dentro do rio. Segundo o biólogo, o rio apresenta muitos problemas. A quantidade insuficiente de mata ciliar acelera o processo de assoreamento. Neste processo, grandes quantidades de matéria orgânica caem nas águas, correndo o risco de contaminá-la. O Rio Paranaíba tá com muitos problemas, né, ambientais. Como não tem mata ciliar em boa parte de sua extensão, e ainda tem erosões, né, causadas justamente por causa dessa falta da mata ciliar, dessa proteção, né, do rio, acaba também carreando muito material, né? Então muito sedimento é levado para dentro do rio, principalmente com as chuvas, né? Então esse sedimento também que é levado, né, acaba assoreando o rio, né, e também levando mais matéria orgânica, que essa matéria orgânica e também alguns contaminantes também ajuda, né, nesse processo de tornar a água imprópria, né, até para os peixes. A primavera começou neste domingo com elevação na temperatura, mas o que podemos esperar da nova estação? Ela chegou às 9h44 de domingo. A estação das flores, que é a transição entre um período seco para um período úmido, é a esperança de um clima mais agradável depois de um inverno de estiagem típica, mais de temperaturas altíssimas. Com todas essas mudanças climáticas, é difícil saber se teremos uma primavera com cara de primavera. É cedo e ainda não é possível ver muitas flores pelas ruas de Patos de Minas. É que a primavera ainda não trouxe a chuva, tão aguardada por nós e pelas plantas também. Esse início ainda deve ser de calor, principalmente na primeira quinzena de outubro. Mas ao longo da estação, que vai até às 6h20 do dia 21 de dezembro, a expectativa é que as temperaturas voltem para um padrão mais próximo da normalidade para o período. O inverno sofreu grande impacto devido ao fenômeno El Niño, que esquenta as águas do Oceano Pacífico. Com a chegada da Laninha, que é considerada o oposto do El Niño, a expectativa é de que o quadro de seca extrema que afeta o Brasil comece a se atenuar. O período de estiagem de 2024 está sendo considerado o mais rigoroso dos últimos 40 anos e isso impacta também na produção do setor de hortifruti. Minas Gerais é o estado do Brasil que mais perdeu áreas agroprodutivas em razão da seca extrema. A informação vem do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais do governo federal. E eles põem uma relação entre a estiagem e a insegurança alimentar. 333 municípios mineiros perderam mais de 80% das plantações. Outros 69 registraram destruição entre 60% e 80%.
e 89 cidades do estado tiveram perda de até 60% de suas lavouras. Ou seja, 491 municípios do estado de Minas Gerais, o que representa 57% de todos os municípios, tiveram mais da metade das hortas devastadas pela seca. O nosso desafio agora é a falta de água, né, nessa seca, esse tempo seco, tipo assim, de madrugada dá aquele frio e aí durante o dia esse calorão, aí aborta as flores, né, das mercadorias. A seca todo ano, né, é um período muito difícil, né, tanto para o produtor como para nós, né, comerciantes. Mas é uma recorrência já. Todo ano nós já temos essa incidência. Evidentemente que esse ano está um pouco mais prolongado e ela assustou mais, né, todos nós. Os desafios de manter a produção de certos alimentos nesse período de seca traz o aumento do preço dos itens. Por outro lado, a produção de tomate, por exemplo, aumentou muito, fazendo com que seu preço, que estava bem alto no primeiro semestre, caísse bastante. Em relação ao tomate, essa queda do preço foi por causa de muita produção agora, né? E muito produtor produzindo, aí o preço caiu lá embaixo. Nós esperamos aí uma expectativa boa, se Deus quiser, nas próximas colheitas aí dá uma melhorada, porque senão nós não conseguimos. A vagem é um dos produtos que teve queda na produção e aumento nos preços. Semana passada a vagem estava de 100 a 120. Hoje ela já foi de 180 a 200. Então isso oscila muito. Por exemplo, semana passada a gente teve uma colheita mais ou menos. Essa semana já diminuiu, aí vai lá em cima. Porque não tem produção, porque aí aborta as flores com esse calorzão, né? E aí não produz, por isso essa alta. Para alguns produtores, o aumento de preço de alguns itens favorece as vendas, uma vez que a demanda por seus produtos também aumenta. Na seca, para mim, melhora, porque a minha venda de melancia melhora, eu vendo mais, igual eu planto quiabo. Nessa época, para mim, é ótimo, porque sai caro, tá 150 a caixa. A abobrinha, para mim, também é ótimo, porque na minha região tem muita água. Aí, nessa época, eu produzo muita coisa e o preço é ótimo. Agora, a abobrinha hoje, vendi de 120 a caixa. Então, para mim, nessa época, é bom. Quem também sente os efeitos da seca prolongada é o comprador intermediário, que compra para revenda em feiras e supermercados. Dentre as estratégias para minimizar o problema, há o planejamento antecipado e a procura por produtos em outras regiões. Todo ano a gente já se precaver, né, um pouco para que a gente não sofra tanto. Falando agora numa regra geral, muitos produtos estão faltando, sabe? A nossa região aqui, ela foi afetada principalmente nos produtos mais verdes, né, as frutas. A gente tem trazido frutas de fora, algumas, né? Por exemplo, banana. Banana nós não temos aqui na região um volume satisfatório para atender a demanda do mercado. Então nós estamos recorrendo ao mercado aqui do norte de Minas. Minas Gerais é o estado. Agora, como é que fica o tempo neste começo da primavera que teve início nesse domingo? Previsão do tempo. A terça-feira deve ser com tempo seco e quente no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. Em Patos de Minas, variação nas temperaturas de 18 a 35 graus. Em Lagamar, de 19 a 36. Em Lagoa Formosa, de 17 a 34 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, as temperaturas variam de 18 a 35 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, a máxima prevista é de 34 graus. E em Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 36 graus nesta terça-feira. A seguir aqui no News, nutrição comportamental será tema de evento no Centro Universitário e Justiça Eleitoral inicia o processo de inserção de dados nas urnas eletrônicas em Patos de Minas. A Justiça Eleitoral deu início ao processo de inserção de dados nas urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito deste ano em Patos de Minas e cidades da região.
Com as eleições cada vez mais próximas, a Justiça Eleitoral já começa a cadastrar os candidatos nas urnas e realizar os testes necessários antes que todas sejam devidamente levadas para dentro do 15º Batalhão e lá permaneçam até o dia 6 de outubro. As candidaturas que foram aprovadas venham a ser agora inseridas na urna para que o eleitor possa, no dia 6 de outubro, fazer a sua escolha livre e democrática. Depois de gerados todos os dados, eles são colocados aqui na urna e é encaminhado um boletim ao TRE para que ele faça também, ele tenha a correspondência e a conferência dessas urnas. No total, serão 517 urnas que serão distribuídas em Patos de Minas e cidades da região. Serão 367 urnas para Patos de Minas, 53 para Lagoa Formosa, 21 para São Gonçalo do Abaeté e 20 para Varjão de Minas. O doutor Vinícius e o doutor Eric falam sobre a segurança nas urnas e garantem que a população terá a sua vontade exercida da forma mais transparente possível. Eu trabalho há muitos anos com as eleições, já tive a oportunidade de atuar quando se contavam os votos. Sem dúvida nenhuma, a urna é extremamente segura, ela não se comunica absolutamente com nenhuma forma de internet, ela não tem conexão com nenhum aparelho. Para que se faça qualquer tipo de alteração ou intervenção na urna, é necessário que se tenha contato físico com cada uma, com cada urna para se fazer, e só o pessoal treinado, especializado, consegue fazer esse contato. Não há perda de votos. A urna ela não tem contato com a internet, ela não é ligada à internet. Na verdade, é como se fosse uma urna clássica que nós usamos, só que o voto é digital. Esses votos são salvos e eles são auditados da mesma forma. Não há perda de votos, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Há urnas paralelas, há urnas reservas que estão guardadas. Quaisquer problemas que houver dentro de qualquer urna, elas serão imediatamente substituídas pela equipe eleitoral. Fiquem todos absolutamente tranquilos quanto a isso. Promotores de justiça eleitorais em todo o estado de Minas Gerais estão acompanhando a lisura do procedimento, junto com a justiça eleitoral, com o juiz eleitoral. São promotores que atuam nas cidades, que conhecem a realidade das comarcas. Eu posso garantir à população que o voto será tranquilo, que o procedimento passa por toda a auditagem. Nós somos auditados aqui o tempo todo. As urnas são extremamente seguras. O processo eleitoral, nós não temos registros de falha no processo eleitoral. Então fiquem todos tranquilos, votem com consciência e tranquilidade. Na próxima sexta-feira, os cursos de nutrição e de psicologia do Unipam promovem um evento sobre a nutrição comportamental. A iniciativa é dos cursos de nutrição e psicologia do Unipam. Com o tema Nutrição Comportamental, transformando a relação das pessoas com a comida na era digital e seus benefícios psicológicos, a palestra é aberta a alunos, professores, colaboradores e profissionais da área. A organização desse evento foi uma ideia dos cursos de nutrição e psicologia para que nós pudéssemos trazer uma palestrante para abordar os aspectos da nutrição comportamental e também os aspectos inerentes às nossas práticas alimentares. São duas áreas que têm muita afinidade entre si, porque a nossa alimentação ela envolve, além da escolha dos alimentos, além da preocupação com os nutrientes, também as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, é muito importante, tanto para os nossos alunos, quanto para os profissionais que já estão atuando na área, abordarem esse conhecimento, discutirem essas estratégias que nós temos dentro da nutrição comportamental para que o trabalho com o paciente seja mais efetivo. O evento contará com a presença da nutricionista Cíntia Antonácio. A profissional é empreendedora em saúde e em nutrição e possui experiência de 14 anos em aconselhamento nutricional. A Cíntia é uma nutricionista da cidade de São Paulo, capital. Ela é uma das fundadoras do Instituto de Nutrição Comportamental aqui no Brasil. Ela lançou essa abordagem que começou a ganhar espaço aqui em 2014 e ela, além de ser uma nutricionista bastante reconhecida sobre essa abordagem de nutrição comportamental, ela também é autora do livro que subsidia as práticas da utilização dessa abordagem aqui em âmbito brasileiro. Ela também tem um livro que se chama Comer com Atenção Plena, que fala muito sobre as questões de consciência alimentar, que é um aspecto
aspecto bastante importante também. Então a gente escolheu a dedo uma pessoa bastante capacitada para poder falar para a gente sobre essa abordagem de nutrição comportamental. A nutrição comportamental é uma abordagem que busca melhorar a relação das pessoas com a comida, considerando aspectos emocionais, fisiológicos e sociais. Essa abordagem ela tem um olhar mais biopsicossociocultural, ou seja, ela não exclui os aspectos biológicos importantes inerentes à nutrição, porque a gente precisa falar sobre nutrientes, sobre dietas, mas a gente também tem que falar sobre os aspectos psicológicos, culturais e sociais envolvidos no processo da alimentação. Então ela busca abordar, ela provavelmente vai buscar abordar tudo isso aqui na nossa universidade e também vai relacionar isso com a era digital, né? Nós estamos vivendo muito uma era onde a gente quer acessar as coisas mais rapidamente, né? Então, pensando sobre isso, a gente vai associar as práticas da abordagem com a nossa era aí que está cada vez mais tecnológica. O evento acontecerá no dia 27 de setembro, próxima sexta-feira. A palestra é um evento aberto, tanto para os nossos alunos dos cursos de nutrição e psicologia, quanto para os profissionais da área e pessoas que também tenham interesse pelo tema. As pessoas podem se inscrever no Unieventos, está aberta, né, as inscrições. Nós estamos com uma taxa de R$15 para os nossos alunos, R$30 para os profissionais, e o evento acontecerá na próxima sexta-feira, às 19 horas, no auditório do Bloco N, aqui no campus do Unipan. No início desta edição do NTV News, nós mostramos que 2 pessoas foram atingidas a tiros no centro de Patos de Minas durante um ataque violento ocorrido na tarde de hoje. A repórter Isabela Sanches tem mais informações sobre estas vítimas. Olá, boa noite, Isabela. Boa noite, Odair. Boa noite para você que acompanha o NTV News. É isso mesmo. Hoje, por volta das 2 da tarde, aconteceu mais uma tentativa de homicídio aqui no centro da cidade, atingindo 2 vítimas. A primeira, que seria o principal alvo, é um homem de 48 anos, um produtor rural, que acabou sendo atingido por 5 perfurações, sendo elas no tórax esquerdo, abdômen e ambos os cotovelos. Apesar da gravidade, ele foi socorrido em estado estável, encaminhado aqui para o Hospital Regional Antônio Dias. Agora à tarde ele passou por uma cirurgia, onde ele teve que retirar o baço. Os familiares estão nesse momento aqui, todos reunidos, aguardando atualizações do próximo boletim médico. Os familiares dessa vítima também relataram que estão bastante assustados com esse fato, porque a vítima, então, é um homem bem tranquilo e não se queixava, de estar passando ou sofrendo algum tipo de ameaça. Outra vítima, também acabou sendo atingida. Um jovem de 24 anos que passava ali pelo momento, foi atingido por um disparo que atravessou a sua perna esquerda, mas também foi socorrido em estado estável. Com toda essa situação, não só os familiares das vítimas, mas toda a população patense ficou bem assustada pelo horário e também por ser no centro da cidade, onde estava ali várias pessoas passando. Nesse sentido, nós conversamos agora no finalzinho da tarde com a população patense para ver como elas estão se sentindo após toda essa situação. A gente que tem família, crianças, não pode andar na rua mais tranquilo, nem durante o dia. Pensa pra você ver, tá bravo. Péssima, muito péssima, muito preocupada, com as crianças, com os jovens, que tá acontecendo tanta coisa, E a gente precisa mais, de atendimento policial, Para ver se encobram menos um pouco, porque a bandidagem vai morrendo uns e vai vindo outros e vai, aquele lá vai preso, vem outro no lugar dele e é desse jeito, é muito difícil. A gente não pode nem culpar as pessoas, Por exemplo, prefeito, polícia, esse trem, Porque é demais. As bandidagens tomou conta do mundo, É muito difícil. Eu assustei, Afastei, porque negócio de bala perdida, Eu afastei um pouco assim, mas fiquei tranquila, porque eu vi pelo movimento aqui, um rapaz correndo ali no ponto de ônibus e quando eu vi que não, já encheu de gente. SAMU demorou a chegar um pouco, a polícia também. A gente tem que ter mais segurança, Como todo mundo acha também, Eu ouvi algumas pessoas falando ali na porta da loja dessa forma também, sabe? Que precisa de segurança. Não tem segurança nessa cidade mais, acabou. Eu sinto insegura,
dos mais inseguros. Eu moro na rua. Então, assim, tá tendo invasão de casa todos os dias, não tem mais policial na rua, não sei onde que eles foram parar. A gente está se sentindo bem insegura, porque ainda mais que a farmácia fica bem na esquina e foi logo aqui, né, bem ao lado da gente, não é a primeira vez. Esses dias mesmos a minha chefe foi assaltada aqui em frente à farmácia, a polícia demorou a chegar, a ambulância demorou a chegar, então a gente está se sentindo meio desprotegida. Isabela, a sensação de insegurança, eu volto, né, com você, Odaí. Obrigado pelas informações, Isabela. Ela vai continuar de olho nessa movimentação, os boletins médicos que serão, então, aí liberados para a família, para a gente atualizar o estado de saúde dessas vítimas, né? Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala de futebol, a vitória do Atlético sobre o RB Bragantino, o Fernando Diniz, que agora é o novo técnico do Cruzeiro, após o time empatar sem gols com o Cuiabá, e ainda os sabores novos e tradicionais que celebram o Dia do Sorvete. A gente abre esse bloco falando de futebol, né? Com o time misto, o Atlético venceu o Red Bull Bragantino neste domingo pelo Brasileirão. A vitória fez o Clube Alvinegro subir uma posição na tabela e chegar a nono com 36 pontos. Mesmo com titulares poupados para o jogo decisivo na quarta-feira pela Libertadores, o Atlético começou o confronto contra o Red Bull Bragantino neste domingo pelo Brasileirão na Arena MRV, no campo ofensivo. Aos 4 minutos, quase abriu o marcador com Igor Gomes. Aos 11 minutos, o Massa Bruta levou perigo, mas Everson fez bela defesa. Aos 18 minutos, Daverson foi derrubado por Pedro Henrique na grande área e o juiz assinalou pênalti para o Galo. O Piscadinha, como é chamado o atacante, cobrou e Cleiton salvou. Aos 37 minutos, Daverson se redimiu e marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra e até chegou a pedir desculpas durante a comemoração pelo gol perdido de antes. No final da etapa inicial, Palácios ampliou para o Galo, porém estava impedido. No segundo tempo, aos 6 minutos, Cadu, de cabeça, desviou o cruzamento de Igor Gomes, a bola bateu na trave e entrou. 2-0 para o Atlético. O Red Bull Bragantino teve chances para diminuir, mas Everson salvou mais uma vez. E o Galo fez o terceiro gol da partida. Aos 32 minutos, Hulk, que entrou no lugar de Cadu, aproveitou o contra-ataque e mandou para o fundo das redes. Esse foi o 16º gol do camisa 7 do Galo na temporada 2024. Fez o dever de casa, né? O próximo compromisso do Atlético é pela Libertadores. O time recebe o Fluminense na quarta-feira às 7 da noite e precisa vencer para avançar à semifinal. Depois do empate com o Cuiabá, na noite deste domingo, o Cruzeiro anunciou na manhã de hoje a demissão do técnico Fernando Seabra. Na Arena Pantanal, o Cruzeiro jogou mal contra o vice-lanterna do Brasileirão. O técnico celeste escalou o time misto para o confronto contra o Cuiabá, para poupar jogadores para o confronto da volta das quartas de final da Sul-Americana, mas teve que mexer na equipe, o que só aconteceu no segundo tempo, porém não adiantou. Apesar de algumas chances, o Cruzeiro não conseguiu marcar e, para piorar, aos 37 minutos da etapa final, João Marcelo foi expulso após carrinho em Eliel. Placar final 0-0. O resultado levou o Cruzeiro a demitir Fernando Seabra, que vinha sendo criticado pela torcida e pelo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. No comunicado desta segunda-feira, o time celeste também anunciou a saída do auxiliar técnico Álvaro Martins. Pois é, Fernando Diniz é o novo treinador do Cruzeiro. A informação foi confirmada na manhã de hoje pelo Clube Celeste. De acordo com a nota, o atual campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana também, e com passagem recente pela seleção brasileira, o técnico inicia sua trajetória no clube estrelado já nesta terça-feira, conforme o Cruzeiro, quando já comandará os treinos da equipe. Diniz substitui Fernando Seabra, que foi demitido, como a gente mostrou, após o empate sem gols diante do Cuiabá neste domingo. Hoje é dia 23 de setembro, dia do sorvete, sabia? Pois é, a data celebra uma das sobremesas mais amadas em todo o mundo. A
origem do sorvete vem de tempos antigos e é cercada por diversas histórias e curiosidades. Os primeiros registros de algo semelhante ao sorvete surgiram na China por volta de 2000 a.C., onde uma mistura de leite, arroz e neve era consumida pelos nobres. Após o conceito viajar por diversos países e modificar em cada um deles, foi só na Itália, no século XVI, que o sorvete que conhecemos começa a ganhar forma. O sorvete hoje representa para nós muita união, família, porque no dia a dia é isso que a gente vê, né? O pessoal vem se confraternizar, vem amigos, vem família. E isso acaba trazendo energia muito boa para nós e é muito gratificante estar com essa vibe aqui no nosso dia a dia, né? E poder contribuir com as pessoas também. A escolha desse dia não é por acaso. O dia 23 marca a chegada da primavera no Brasil, um período de temperaturas mais altas e perfeita para desfrutar de um delicioso sorvete. A expectativa agora com o calor daqui para o final do ano é que só aumente mais ainda o movimento, a procura. Dos diversos sabores que agradam o gosto do público, o pistache tem sido campeão de vendas nos últimos meses. A nova moda da castanha, com um tom esverdeado, foi levada para diversas sobremesas e com sorvete não seria diferente. Não é à toa que nós temos 5 opções de sorvetes de pistache. Nós temos maracujá com pistache, chocolate com pistache, cheesecake com pistache, pistache supremo e na Ilha Zero Açúcar. O nosso sorvete campeão de vendas hoje é o pistache supremo, que é o nosso sorvete à base de pistache. Algumas sorveterias também trabalham com opções zero açúcar para aqueles que querem cuidar da saúde sem deixar de lado o amor pelo doce. Hoje em dia a gente está vendo um crescimento muito grande desse mercado, pessoal procurando produtos sem glúten, sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes. E a gente tem toda essa linha que não contém esses produtos. Além de produtos próprios para pessoas que não têm intolerância à lactose, que está fazendo uma dieta, um produto sem açúcar. Isso é bom para a gente estar abrangendo, né, o máximo de clientes possíveis. Existem diversas formas de comemorar o dia dedicado à sobremesa gelada, mas a melhor delas é escolher o seu sabor preferido e se deliciar. Nós trazemos uma proposta não só de ter uma variedade maior de sabores, o gelato como opção de self-service também, é trazer toda uma experiência de ambiente, algo que realmente seja mais acolhedor, um ambiente gostoso, agradável, bonito, onde o pessoal vai ser super bem atendido e além disso vai ter um sorvete muito gostoso para estar aproveitando, né, interagindo com a família, reunindo com amigos. Gostei da casquinha. Parece bom, né? O programa Roda Viva, que está celebrando 38 anos de existência, recebe nesta segunda-feira o ator e diretor Antônio Fagundes. Com a apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22 horas. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã. Até lá.